Engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor em nossas vidas. E este é o momento de ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. E eu quero convidá-los a abrir as Bíblias no livro de Colossenses, no capítulo 3. É o texto que nós usaremos para ouvir a voz de Deus. Colossenses, no capítulo 3. O nosso texto é o versículo 12. O texto da nossa meditação é o versículo 12, apenas o versículo 12. Hoje nós não faremos uma exposição desse texto, mas eu quero observar nesse texto, especialmente o versículo 12, informações acerca daqueles que estão em Cristo Jesus. Esse texto aqui tem 3 informações que são preciosas e que eu queria compartilhar com os irmãos na noite de hoje. O texto é Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Eu vou fazer a leitura até o versículo 17. Sempre bom nós lermos e ouvirmos a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto, Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler do 12 até o 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos instrua, nos ilumine e que fale com cada um de nós. Senhor, gratos, porque em Cristo Jesus nós temos este momento no qual podemos ouvir a Tua voz. Sabemos, ó Senhor, que somos limitados, mas nós cremos na ação do Espírito Santo, iluminando-nos e falando através de nós. Então, neste momento que eu te peço, ó Senhor, fales conosco por meio desse texto. Nos instrua para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você esteja muito bem, obrigado. Esse é o desejo do meu coração. Mas, se porventura você não está tão bem assim, eu queria a sua atenção para esse texto. Porque esse texto tem verdades fundamentais e que, com certeza, se você atentar para o que aqui está, você pode ter dias melhores, apesar das dificuldades e os problemas que você tem enfrentado. Hoje, eu quero apenas pegar 3 palavras aqui no versículo 12. Estas palavras são informações sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Quais são estas palavras? Vou repetir o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. São essas 3 palavras aqui, eleitos de Deus, santos e amados. Eu quero pensar um pouco sobre estas palavras,
Porque aqui são palavras que são ditas acerca daquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E quando nós entendemos bem estes conceitos, com certeza deve trazer uma alegria muito grande ao nosso coração, disposição para o serviço, prazer em obedecer ao Senhor. Então vamos lá. Sabemos que é uma carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Colossos. Paulo orienta aquela igreja e também combate uma heresia. Mas a nossa proposta, como vos disse, é atentar para estas informações. Então, 3 informações acerca da nossa identidade em Cristo Jesus. Qual é a primeira informação? Deus nos elegeu. Esta é a primeira informação. E eu preciso pensar um pouco sobre esta informação, porque ela é muito importante. Quando nós estudamos teologia, falar de eleição faz parte da cadeira de teologia sistemática. E é interessante nós entendermos a questão acerca da doutrina da eleição ou da predestinação. Toda e qualquer denominação que negar a existência da eleição ou da predestinação, com certeza, está cometendo um erro, se não vivendo uma heresia. Não tem como a igreja cristã dizer que a eleição ou a predestinação não existe. Há 2 formas de nós entendermos essa doutrina. Você tem uma forma que historicamente é conhecida como arminianismo. O arminianismo vem de um teólogo holandês chamado Jacobus Arminius. O Jacobus Arminius, ele defendia o seguinte: o ser humano, ele tem livre-arbítrio, e porque ele tem essa liberdade, ele pode escolher salvar-se ou não. Além do que, Armínio dizia também que a eleição Deus não tinha condicionamento, ele era aquele que, eleição condicionada pelas ações e atitudes das pessoas. Ou seja, Deus salvava as pessoas porque via que as pessoas tinham algumas coisas de bom e por isso Deus então os chamava ou os elegia ou elege para que possa participar da igreja de Cristo. Então há uma condição, que você seja bom, Deus vê isto e por isto ele te elege. E ele então defendeu isto, ensinou para os seus discípulos e estes então defenderam e até solicitaram lá na Holanda que o Sínodo de Dort se posicionasse sobre esta questão, entendendo que o ser humano tinha liberdade. Na verdade, o posicionamento de Armínios, ele estava se levantando contra a outra corrente que nós conhecemos como o calvinismo. Ele levanta essas questões exatamente para contrapor ao pensamento que acabou recebendo o nome, de João Calvino, ou seja, o calvinismo. O que é que o calvinismo diz? O calvinismo diz que, por causa do pecado, o ser humano perdeu a liberdade. Ele não tem livre-arbítrio. E se ele não tem esse livre-arbítrio em relação à salvação, em relação a escolher fazer a vontade de Deus, porque ele está numa situação de perdição em relação a Deus. Então ele está morto em seus delitos e pecados e por isto não tem liberdade para escolher o ser de Deus. E logo, por causa que o ser humano está nessa condição de pecado, a eleição, ela é incondicional. Ou seja, Deus resolveu eleger pessoas não porque ele viu algo de bom nelas, porque nós não temos nada de bom que possamos oferecer a Deus como razão para a nossa salvação. Então, eleição incondicional, ou seja, Deus elegeu os seus porque assim ele quis. E desta forma, Cristo veio e morreu para salvar estas pessoas. Então, basicamente, nós temos essas 2 posições. Uma que diz que o ser humano tem livre-arbítrio e que Deus está condicionado à vontade do homem. Deus chama o homem, mas ele vai dizer eu quero ou eu não quero. Ele pode obedecer ou não à voz de Deus. Isto é arminianismo. O calvinismo vai dizer de forma alguma, Deus é soberano. Ele é senhor da história e todas as vezes que ele chama alguém, essa pessoa vai ouvir a sua voz e vai obedecer à sua palavra. Então não tem como nós negarmos
a doutrina da eleição. Ou você é arminiano, ou você vai ser calvinista. E não tem como nós dizermos que não existe eleição. A eleição existe. Nós, da Igreja Presbiteriana é uma igreja reformada, e a nossa perspectiva, ela é calvinista. Porque nós entendemos que Deus é soberano e que o ser humano está morto em seus delitos e pecados. E a base para fazermos esta afirmação, nós temos, por exemplo, Efésios no capítulo 2, versículo 1 a 3, que vai dizer que Deus nos deu vida. Veja só, Deus nos deu algo que nós não possuíamos. Nós não tínhamos ou não possuíamos. Que é, Deus nos deu vida estando, o texto diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a principalidade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É com base num texto como este que nós afirmamos que em nós, que o ser humano em si, não tem o que apresentar a Deus para que Deus veja e nos recompense. O fato é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e merecemos tão somente a justa ira de Deus. Um outro texto que pode nos ajudar a entender isso é quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, com base em textos como estes, é que nós entendemos que o ser humano, por causa do pecado, perdeu a condição de adorar a Deus. E a Bíblia até usa uma linguagem dura quando diz que nós estamos, por causa da nossa rebeldia, em situação de inimizade contra Deus. E é dentro desse contexto de inimizade contra Deus e de inutilidade é que Deus nos elege. É interessante, é preciso fazermos um comentário sobre essa questão aqui, quando Paulo diz que nos tornamos inúteis. O fato de não sermos pessoas que podem adorar a Deus por causa do pecado está exatamente porque o pecado nos tirou a condição de adorar a Deus e de glorificar ao seu santo nome. Por isto, nós estamos numa situação de plena rebeldia. Mas quanto ao ser, quanto ao nosso valor, nós temos a nossa importância porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Aí está o valor do ser humano. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isto, o ser humano deve ser respeitado, seja ele quem for e esteja vivendo qual seja a situação, ele deve ser respeitado e amado, porque foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Só que o pecado tirou do ser humano a condição de adorar a Deus. E isto é o que o apóstolo Paulo nos diz quando usa a palavra inúteis. Nós perdemos a condição de adorar a Deus. Deus é santo, é puro, é reto, e nós, em pecados, não temos condição de nos aproximar do Senhor. Por que eu estou trazendo estas informações? Para que você entenda a doutrina da eleição. Deus, tão somente por misericórdia e graça, resolveu salvar pessoas, escolhendo pessoas para fazer parte da sua igreja. E aqui nesse texto, nós temos o apóstolo Paulo dizendo exatamente isto: revesti-vos como eleitos de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, não por sermos bonzinhos, mas tão somente por sua misericórdia e por sua graça. E quando eu olho neste momento para a humanidade, nós estamos em torno de 7 bilhões de pessoas. Esse texto diz que no meio destes 7 bilhões, Deus nos escolheu. Claro que Deus fez isto na eternidade passada, mas neste momento é que nós temos conhecimento do resultado desta eleição do Senhor. Mas entre 7 bilhões de pessoas que estão no mundo hoje, Deus resolveu me escolher. Escolhi a você que está em Cristo. Isto é algo maravilhoso.
Olha só, pensa um pouco nisto. Deus, o Senhor dos céus, olhando para vocês, sabendo que é um pecador, alguém que é desobediente, alguém que não consegue fazer a sua vontade porque está morto em seus delitos e pecados, mesmo assim, Ele resolveu nos eleger para fazermos parte da sua família, termos comunhão com Ele e vivermos eternamente na sua glória, no novo céus e na nova terra. Queridos, esta informação deve trazer muita paz e alegria ao nosso coração. Sendo eu um pecador, inimigo de Deus, mesmo assim, Deus resolveu tão somente por graça, porque em mim e em você não há nada que possa levar o Senhor Deus a te retribuir ou a me retribuir, porque na verdade nós somos pecadores. E isto eu posso ver na palavra de Deus. Deus conhece muito bem a mim e a você. Deus nos conhece muito bem. Então eu não tenho méritos. E Ele resolveu simplesmente me chamar, que eu pudesse fazer parte da sua família, tão somente pela graça. Olha o que diz o Salmo 139 acerca do conhecimento de Deus a respeito da sua vida. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E esse conhecer aqui é total. Deus te conhece na totalidade. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não posso atingir. Esse texto deixa muito claro que Deus te conhece muito bem. Claro, Ele te criou, Ele escreveu a tua história, Ele te conhece muito bem. Então Deus não vai ser surpreendido pela sua vontade, pelo seu querer. Ele te conhece muito bem. E é exatamente sabendo quem você é que Ele te ama em Cristo e te elege. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Por causa, olhando dentro desse contexto, olhando para a minha realidade, eu merecia tão somente a condenação eterna e você também. Mas Deus foi gracioso e em Cristo Jesus nos elegeu para fazermos parte do seu povo, para o representar neste momento, para glorificar o seu nome, expondo a sua palavra e para que nós pudéssemos viver com Ele eternamente no novo céus e na nova terra em Cristo Jesus. Meus irmãos, é uma maravilha essa informação que eu tenho aqui nesse texto. Viva como um eleito de Deus. Merecia a condenação eterna, mas a graça do Senhor me alcançou e fez de mim o que sou. Louvado, pois, seja o nome do Senhor. Méritos nenhum eu tenho, você também não. Mas o amor de Deus te alcançou. Louvado seja, pois, o nome do Senhor. Amém. O versículo me diz ainda que, além da eleição, nós temos aqui uma outra característica que faz parte da nossa identidade em Cristo. E o texto diz que nós devemos revestir-nos, pois, como eleito de Deus, santos e amados. Eu quero destacar aqui a palavra santos. Deus nos elegeu, Ele nos separou. Isto, Deus nos separou para um relacionamento. Que maravilha! A palavra santo, nesse texto, quando nós vamos estudar a etimologia, ela significa separado. A ideia é de que aquele ou algumas pessoas Deus pegou e separou. Separou de onde? Que separação é esta que esse texto nos diz usando a palavra santo? Lembre-se que o Senhor te separou do reino do pecado. Você era dominado, escravizado pelo pecado, vivia para o pecado, numa situação de desobediência constante e desrespeitosa ao ser de Deus, e dentro desse contexto, nós temos Deus então te separando, livrando você do império
das trevas. Aqui mesmo nesse livro, no capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos separou do reino das trevas, nos tirou com mão forte e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Foi Deus que fez isto. Pelo fato de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, jamais nós teríamos condição de nos libertar desta condição. Mas porque Deus nos elegeu, no tempo e no espaço Ele atuou e nos tirou dessa situação de escravidão, de domínio ao pecado. E é importante, queridos, destacar a nossa condição quando Deus fez isto. A palavra de Deus é muito clara em dizer que nós éramos inimigos de Deus exatamente porque estávamos dominados pelo pecado e vivíamos por desonrá-lo. O apóstolo Paulo nos ajuda. Romanos, no capítulo 5, versículo 10, diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O texto diz que, no estado de inimizade, exatamente por causa da desobediência e do pecado que nos dominava, Deus agiu nos trazendo para perto de si, a partir da obra realizada por Jesus Cristo e por meio do seu poder, dando-nos condição de, em Cristo Jesus, nos aproximarmos dele. Deus fez isto porque ele é um ser relacional. E ele te convida para que você venha a ter contato e comunhão com ele. Nós perdemos essa condição no Éden. Quando Adão desobedeceu ao Senhor, nós perdemos a condição de glorificar a Deus, de ter comunhão com ele, de poder compartilhar da presença do nosso grande Deus. E nós vemos que quando Deus nos santifica, ele nos chama para este relacionamento. E para mim isto é maravilhoso. Porque é um relacionamento com quem? Meu relacionamento estava quebrado com o meu Criador. E ele então resolveu me trazer para próximo dele. E aqui eu vejo na carta aos Hebreus, quando o autor diz que Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. E é exatamente por esse novo e vivo caminho que Deus nos conduz à sua presença, para que nós possamos ter relacionamento com Deus, Senhor dos céus e da terra. Eu, o mísero pecador, você. Deus nos separando para Ele. Uma maravilha. Louvado seja, pois, o nome do Senhor. No meu estado de pecado e perdição, Deus resolveu me escolher. No tempo e no espaço, no dia da sua conversão, no dia que Deus resolveu te chamar, no dia que Ele determinou para fazer isto, você ouviu a voz de Deus. E este ouvir a voz de Deus abriu agora uma nova relação de proximidade. E essa nova relação me possibilita cantar louvores e saber que Deus ouve. Me possibilita abrir o meu coração, derramar a minha alma diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, porque ainda peco, ainda desonro ao Senhor, mas mesmo assim eu tenho livre acesso ao ser de Deus pela obra de Cristo. E quando a Bíblia diz que quando eu confesso e abro o meu coração diante de Deus, em Cristo Jesus a conta é paga. E eu posso descansar nas promessas do meu Senhor. Esta condição de proximidade com Deus me leva a depender dEle. Depender com consciência. Depender com certeza. Me leva a derramar meu coração quando as coisas estão difíceis, na certeza de que Deus me ouve. Tudo isto por causa que Deus separou a mim e a você que está em Cristo para um relacionamento. A sala do trono está aberta e o sorriso de Deus em Cristo Jesus sempre
nos acolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, como santos, separados para um relacionamento, para a comunhão com Deus. E a outra palavra que está aqui, que também está relacionada com a nossa identidade, nós fomos eleitos, nós fomos chamados para uma relação, e o texto diz que Deus nos ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, nós temos uma relação aqui, essas três palavras, elas estão interligadas. Deus nos ama. Deus nos ama, o que é que isso significa? Pensa um pouco comigo. E quando eu digo pensa um pouco comigo, eu quero que você pense no ser de Deus. Quando eu falo ser de Deus, eu estou falando quem é Ele. E aí nós temos uma série de informação que nós chamamos de atributos. Os atributos de Deus. Desses atributos, nós podemos destacar alguns. Por exemplo, Deus é imutável. Ele não muda. Não sofre alteração. Deus é eterno. É sábio. É todo-poderoso. É perfeição plena. Em todo o seu ser. Deus é perfeição plena em todo o seu ser. E tudo o que Ele faz reflete essa plenitude. Logo, o amor de Deus, ele é pleno. É isto. O amor de Deus reflete a plenitude dele, quem Ele é. E quando esse texto diz que Deus nos ama, claro, Deus nos ama em Cristo. Porque sem Cristo não há relação com Deus. Sem Cristo, só sobra para nós a ira de Deus. Porque nós desrespeitamos a Deus no dia a dia com os nossos pecados. Em Cristo Jesus é que nós temos o perdão para os nossos pecados, recebemos a justiça de Cristo, e isto nos possibilita estar na presença de Deus e o adorar, e por causa exatamente daquilo que Cristo fez, é que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E eu tenho um texto que me fala exatamente que Deus me ama. Isso é maravilhoso. Porque está falando do amor integral, do ser de Deus. Não é uma conta-gotas, não é um pedaço do amor de Deus. Em Cristo, amou pleno. E aí, ligando esta informação a Deus, Deus é imutável, logo, o amor dele também é. Pensa um pouco nisto. O amor de Deus pelos seus, em Cristo Jesus, é imutável. O que isso significa para você? Para mim tem muito significado. O amor de Deus não vai sofrer alteração. Porque não depende de mim, nem de você. O amor de Deus, nós sabemos que ele foi provado. A palavra de Deus nos diz que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter nos dado Jesus Cristo. Há pouco foi lido aqui no Evangelho, na carta de João, o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou o seu Filho como pagamento, propiciação pelos nossos pecados. Deus me ama com um amor pleno, o amor de Deus é imutável, e isto significa que nenhuma ação que eu possa fazer ou deixar de fazer vai interferir no amor de Deus. E mais uma vez, eu quero trazer à sua memória o texto que nós lemos há pouco. O Senhor te conhece, Salmo 139. O Senhor te conhece. E não tem aonde, na sequência do Salmo vai nos dizer, não tem para onde eu ir ou você que Deus não tenha conhecimento. Ele conhece tudo muito bem.
Deus tem todo o conhecimento e o conhecimento de Deus também é pleno sobre a sua vida. Nas nossas relações, nós costumamos nos decepcionar com as pessoas, ou até decepcioná-las. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Por que isso acontece? Por que a gente se decepciona um com o outro? Alguma coisa aquela pessoa nos fez e isto nós não aguardávamos, não esperávamos. Rapaz, como é que você fez isso comigo? Como é que você me tratou desta forma? Querida, como é que você diz um negócio desse de mim? Então nós nos decepcionamos nas nossas relações. Mas com Deus isso não existe. Não há possibilidade, não há nenhuma possibilidade de que o amor de Deus seja arranhado por causa de alguma coisa que você fez ou deixe de fazer. Não há essa possibilidade. Porque se o amor de Deus vai sofrer alteração por causa dos seus atos, é mutável. E eu quero repetir uma afirmação. Deus te ama em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que o amor de Deus se manifesta, porque Jesus é perfeito. Foi perfeito em suas ações e em seus atos. E essa perfeição de Jesus Cristo é atribuída a nós. Quando essa perfeição é atribuída a nós, o Senhor, o grande Deus, Ele olha para mim em Cristo Jesus e não vê os meus pecados. Por que não os vê? Porque Jesus Cristo os cravou na cruz. A obra de Cristo é perfeita. E é com base nessa perfeição que o amor de Deus não sofre nenhum arranhão. Porque se de fato fosse depender de mim, de você, com certeza, Deus não teria nenhuma razão para se preocupar conosco. Então somente Ele deveria exercer a sua ira e nos punir por causa dos nossos pecados. Mas, por graça e misericórdia, Deus resolveu nos amar em Cristo Jesus. Então, queridos, o que nós devemos é nos alegrarmos e glorificarmos ao Senhor. Ele sabendo quem eu sou, conhecendo muito bem a você, mesmo assim, Ele resolveu eleger você em Cristo. Ele resolveu mandar alguém levar o Evangelho, ou você ouviu uma música, ou você leu um texto. O fato é que Deus falou com você e te chamou, te separou para uma relação com Ele. E é uma relação de amor. E esse é um amor eterno. Deus é eterno, o amor dele também é eterno. E eu tenho aqui nesse texto estas informações que me falam exatamente dessas marcas daqueles que estão em Cristo. Eleitos por Deus. E se Ele nos elegeu, quem é que vai se meter e dizer não? A vontade dele é eterna. E no tempo e no espaço Ele nos chama para fazer parte do seu povo e nos dá a condição de desfrutar do seu amor em Cristo Jesus. 3 pequenas palavras, mas com significados tão profundos. E o que se espera de mim e de você ao olhar para essas 3 palavras, por essas afirmações acerca do mover de Deus, do agir de Deus sobre as nossas vidas em Cristo Jesus? Eu creio que nós temos, diante de um texto como este, para mim, no primeiro momento, ao ouvir essas palavras, o primeiro sentimento que toma conta de mim é o sentimento de gratidão. Este é o primeiro sentimento, é a minha primeira resposta a essas 3 palavras. Eleição, Deus me separando para estar com Ele em Cristo e o amor pleno de Deus sendo mostrado, provado para mim em Cristo Jesus. A minha primeira resposta é, Senhor, muito obrigado. E eu espero que essa também seja a sua resposta, a sua primeira resposta. Aquela resposta de se colocar diante do ser de Deus, oh Senhor, que maravilha, louvado seja o teu nome, eu já estou na segunda ação. Meu coração grato me leva à adoração, ao louvor. Eu estou diante da grandeza do agir de Deus, do amor de Deus, gratidão, e isto me empurra, me impulsiona a adorá-lo, a reconhecê-lo como Deus, a louvar o seu nome.
exatamente por causa desta graça que em Cristo Jesus alcançou os eleitos. E aí eu tenho motivação para adorar a Deus e, de fato, viver o que a palavra me diz. Tudo o que você fizer deve ser feito para a glória do Senhor. Porque eu entendi, eu percebi quem era e percebo o status que eu tenho hoje em Cristo Jesus e o que me aguarda no amanhã. E a certeza do cuidado dele agora, na minha vida. Tenho dificuldades, tenho problemas? Sim. Mas eu tenho o amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão, louvor e adoração. Uma outra resposta que se espera de nós é que nós possamos descansar nele. E quando eu digo descansar nele, eu estou falando de segurança. Pensa um pouco. Se Deus resolveu na eternidade passada te escolher, te eleger, para fazer parte da sua família, se Ele mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz e pagar o preço pelo teu pecado para te dar a condição de um relacionamento com Ele, e se Ele nos ama e já provou isto, isso deve trazer muita tranquilidade para você pelo fato de ter convicção e certeza de que Ele continua cuidando de você. Ele nos deu o que tinha de melhor, o seu Filho. Não vai cuidar das pequenas coisas da tua vida? Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos descansar no Deus da providência, naquele que está presente conduzindo as nossas vidas, porque Ele nos chamou para um relacionamento aqui na terra e um relacionamento da eternidade. Preciso estar seguro disto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: eu estou plenamente certo. De que, Paulo? Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O que Paulo está dizendo nesse texto? Aquele que te escolheu lá na eternidade passada, ele vai completar o ciclo em Cristo Jesus. Descansa, meu querido, e confia no Senhor. Você tem dificuldades, eu também tenho. Nós estamos em meio a uma luta, mas o Senhor está conosco. E Ele nos sustenta, e Ele nos conduz de acordo com a sua vontade e para a sua glória. É o que se espera de mim, diante da palavra de Deus e dessas informações que nós recebemos aqui essa noite. Ainda, o que se espera de cada um de nós, além da gratidão, do louvor, da adoração, da confiança, da segurança, da certeza, deste amor, desse cuidado de Deus, espera de você e de mim obediência. Obediência a Deus. E claro, obediência se desdobra em várias facetas. Obediência buscando vida de santidade. Obediência em viver esse evangelho e anunciar para outras pessoas. Obediência em amar o próximo e ao inimigo também. Enfim, essa obediência se desdobra em várias facetas. É o que se espera de cada um de nós que conhecemos a Deus, que sejamos obedientes em levar o seu nome a todo o mundo, para que as pessoas conheçam o nosso Deus, conheçam a grandeza do ser de Deus. Então, devemos ter essa motivação de glorificar ao Senhor, sendo obediente plenamente à sua palavra. Então, meus queridos, diante desse texto, do que nós ouvimos, o que de fato eu espero é que o Espírito Santo te ajude a viver melhor. Que o Espírito Santo faça com que você possa se assenhorar destas informações e ter convicção de que Deus, por graça, não por méritos teus, mas por graça e misericórdia, Ele resolveu te chamar. Pagou o preço por isto e te chamou para fazer parte da sua família. Descansa e confia no Senhor, porque eu tenho certeza que o mais Ele fará. Nós conhecemos. A palavra de Deus nos exorta a descansar e a confiar no Senhor. Então, que a paz de Deus possa invadir o teu coração
e que a convicção do amor de Deus, que é pleno e imutável em Cristo Jesus, te dê condição de dormir bem essa noite e viver bem o resto dos teus dias para a glória do Senhor. Que Ele nos ajude e que o Senhor seja honrado na sua vida com gratidão, louvor e adoração, e que nós possamos ter prazer em levar Deus, o Senhor, às nações. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe cada vez mais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.